Vivers, tudo bom com vocês? Quanto tempo não nos vemos? Muito prazer, Amanda, para quem está assistindo hoje e não me conhece, diretora comercial aqui na Edseleto. Vou deixar os nossos convidados se apresentarem. Hoje o podcast vai ser muito especial, porque vamos falar com Pedro Brandão. Ele vai contar pra gente a história dele, como ele chegou na programática e falar sobre um produto e uma empresa que ele fundou, que vai ser muito útil para vocês, então não perde o podcast de hoje. Perfeito, pessoal. Então, também me apresentando, sou o Rafael Santos, sou o CEO da Edseleto. Estou na Edseleto já encaminhando para o 2º ano, estava aqui como diretor de operações e agora sou o CEO da Edseleto. Excelente, pessoal. Meu nome é Pedro Brandão, eu sou CEO do GenLead e, em primeiro lugar, agradecer o espaço, a oportunidade aqui do Rafael, da Amanda, para a gente bater esse papo descontraído, né? Claro. Me senti honrado de estar a presença do CEO da Edseleto. Não, todo nosso. Muito legal, gente. Bom, bora para cima. Show de bola. Então, gente, iniciando a pergunta de praxe aqui, que a gente sempre que recebe alguém, a gente quer saber como você começou na programática, porque a gente sabe que não é um caminho intuitivo quando a gente está crescendo. Exato. Né? Cada um tem uma história com a programática, cada um tem seu caminho, o meu foi completamente aleatório também. E a gente quer saber o seu, Pedro. Como você foi parar na programática? Bora, vamos lá. Vou contar um pouquinho da minha trajetória, da minha carreira, até conectar na programática, né? Eu tenho 34 anos, sou casado, inclusive, beijo, Andréia, te amo, obrigado. Seguinte, toda a minha formação ela é na tecnologia. Eu comecei cursando ciência da computação, foi onde abriu, né, as portas ali para a gente virar programador, né? O meu primeiro trabalho foi como desenvolvedor de software, numa software house do British, aqui pertinho. Trabalhei lá há vários anos, acho que começou em 2010, e ali onde que eu tive a primeira quebra de paradigma, que a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? A gente estuda X e quando vai aplicar no dia a dia, no mundo corporativo, né, as companhias fazem completamente diferente. Ninguém Elas aplicam te prepara, né? Y, ou seja, a faculdade não vai te preparar muito bem para virar um programador, né? Tive o primeiro desafio ali, aprender em produção, né? A gente fala, vamos publicar em produção, a gente testa em produção. Foi isso também ali na carreira profissional. Consegui bons softwares desenvolvidos nessa época e tive uma oportunidade de uma multinacional da Alemanha. Eles estavam começando um trabalho aqui no Brasil. E eu aceitei. Falei, não, agora o momento é esse, já vamos fazer uma migração, uma empresa um pouco maior, né? E a gente vai continuar seguindo ali o desenvolvimento, né? Porque a gente sempre quer mais, né? Alcançar voos mais altos. Fiquei nessa empresa mais 3 anos. Sempre tive o inglês muito afiado. Antes de estudar programação, eu já vim estudando desde criança inglês, o que facilitou e abriu infinitas portas na jornada. E no final de 2016, eu mudei para uma empresa de contact center aqui do Brasil. Era uma empresa de call center, a maior que tem. E eu comecei a programar para o telefone. E ali foi assim, foi uma quebra de paradigma muito grande. Você codar para o telefone para você fazer regras de negócio de acordo com as URAs e você controlar todo o call center ali através do telefone, né? Foi ali que eu tive o meu primeiro contato com a parte executiva, né? Os C-levels, aquele pessoal de terno das empresas, né? Que você olha, pô, o que esse cara está fazendo? Só andando para um lado para o outro. Não, gente, eles não estão só andando para um lado para o outro. Né? A parte estratégica, tática, operacional, né? Foi ali que eu comecei a enxergar um pouco acima ali na pirâmide, um tático e um estratégico, né? Foi onde eu consegui enxergar pela primeira vez o que a minha entrega, ela mudava na ponta, né? Pô, eu fiz um código aqui, 0 e 1, mas o que de fato isso vira na ponta? Qual ponteiro que isso mexe? Qual KPI? O que a gente está montando? É qualitativo ou é quantitativo? Pô, o C-Level, normalmente, ele quer o quantitativo, né? O que vai mexer no KPI financeiro. Pô, eu comecei a ter os primeiros insights disso. Comecei a ver que quando você faz a entrega, outra pessoa que leva os louros, né? A gente vê isso bastante, né? No operacional tático estratégico. Tem muito isso. Aí, beleza. Comecei a enxergar isso e ali eu já tive o meu primeiro ponto de inflexão. Falei, eu tenho 2 caminhos para seguir aqui. Ou eu vou me especializar para virar um executivo na tecnologia, ou eu vou empreender. Né? Aí eu conversei com alguns amigos na época que eles já eram executivos e o objetivo deles naquele momento era empreender. Sim. Ou seja, a galera que estava com quase o dobro da minha idade estavam querendo já ir para o empreendedorismo, porque é lá que estão os grandes números, né? É ali que você muda a chave, é ali que você, de fato, aposenta tranquilo, né?
consegue acompanhar as corridas aí de Fórmula 1. Exatamente, né? Meta de vida. Acompanhar as corridas de Fórmula 1 e assistir os jogos da NBA de playoff, né? Perfeito. Excelente. Aí, beleza. Construí meu primeiro produto. Foi uma universidade corporativa. Toda empresa, ela precisa treinar os colaboradores, treinar os funcionários. E como eu estava muito nichado ali no call center, o call center ele tem uma entrada e saída, um I/O de funcionários gigantesco. Entra 1.000, sai 1.000 no mesmo dia. E tem que treinar todo mundo, né? Eu falei, pô, aqui tem um modelo de negócio muito interessante da gente reduzir a carga presencial, treinar no digital, fica muito mais barato, o empresário vai querer. Pô, show de bola. Fiz ali alguns MVPs, validado, lancei o produto. Só que nessa época da universidade corporativa, eu não estava 100% focado no empreendedorismo, porque a gente sempre tem conta para pagar, né? Exatamente. No final do mês, o boleto do cartão de crédito vai chegar, Exato. queira você queira ou não. Né? Eu não pude me dar o privilégio de empreender 100%. E eu comecei a jornada dupla, né? De 8 às 18, bate-ponto, CLT, né? Graças a Deus. E nesse intervalo, de antes das 8 e depois das 18, empreender. O que é trabalhar? Vamos trabalhar mais ainda, né? No final, a gente sabe que todo mundo vai precisar de terapia, né? Igual o burro do Shrek, né? No final, eu sei que a gente vai precisar de terapia. O olho pisca, começa o olho a pular, a tremer, é normal. Legal. Aí eu comecei a jornada dupla. Show de bola. E ali eu comecei a ter um relacionamento muito bom com os executivos e os C-levels dessa empresa de contact center. E eu queria muito poder vender para eles. Mas trabalhando lá não dava. Eu falei, pô, cara, eu preciso me posicionar estrategicamente, eu tenho que mudar de emprego. Não posso continuar trabalhando ali, porque é onde está meu principal network, eu quero vender para eles. Se eu tô ali, cara, tem um conflito de interesse. Exato. Aí beleza. Aí eu mudei para uma empresa de construção civil, que é MRV, vocês devem conhecer. Sim. Aí foi o último lugar que eu trabalhei antes de fazer a virada. Aí eu Também como desenvolvedor. lá eu já estava com um cargo um pouco mais acima, eu já estava participando de alguns comitês de arquitetura, porque dentro da área de programação, a gente tem níveis dentro do desenvolvimento de software. Né? Um nível antes do executivo, do C-Level, são os arquitetos de solução. É quem faz aquele entendimento do tecniquez para o negócio. Né? Eu já estava frequentando essa mesa. Beleza, consegui vender para a galera do emprego anterior. Emplaquei a universidade corporativa lá. Excelente, vamos lá. O plano deu certo. Né? E aí a gente teve o lockdown. A gente teve a pandemia. Né? Aí quando o pessoal que estiver assistindo de tecnologia sabe que na pandemia o valuation do profissional de tecnologia elevou ao cubo. Nunca teve valores tão altos igual na pandemia. Sim. E aí o meu negócio não foi planejado. Não tem como você planejar uma pandemia, né? Não tem como. Não, né? Não tem eu como. imagino Um que lockdown. não. Pô, isso é coisa de filme, né? Né? E aí, tudo no final convergiu para o meu business dar certo. Porque todas as empresas precisavam continuar movimentando, elas não tiveram a parte digital feita, né? Porque não foi investido. Exato. E precisava treinar. Como que é o único jeito de treinar sem ter o presencial? A universidade corporativa. E aí meu telefone começou a disparar, a tocar bastante. Pedro, estamos precisando mais de você aqui, a gente precisa de mais performance no software, mais features personalizadas. E aí, beleza, opa, mais um ponto de flexão. Tô vivendo aqui um momento único. Tem que parar para refletir e posicionar rápido, né? Aí eu vi, cara, olha isso, eu tô tendo aquela oportunidade 1 em 1 bilhão que o pessoal fala nos livros, né? E aí, o que eu faço? Eu refleti bastante e tomei a decisão. Quando começou a pandemia, o lockdown, eu pedi demissão da MRV. Ninguém entendia nada. Falei, Pedro, o que você está fazendo? Sim. Todo mundo recuou aqui, um lockdown, uma pandemia. Não, eu preciso. É o chamado, né? Os livros falam, se você não responder ao chamado, sua vida desanda total. Né? Você tem ali o decal, você tem que ir. E cavalo selado não passa 2 vezes. Exatamente. Então... É igual aquele livro do Hobbit, o filme, quando ele tem um chamado, ele tem que ir para a jornada dele, né? Ele precisa ir. E eu entendi isso muito claro, até arrepio falando isso. Legal. Aí eu fui, pedi demissão. Escrevi uma carta. Você tem que escrever, quando você pede demissão do emprego, você tem que escrever uma carta próprio punho. A própria punho. Ela está guardada até hoje. Você assina ela, pronto, pum. E comecei a empreender. No primeiro ano pós pedido de demissão,
A gente faturou na empresa 7,6 milhões de reais e o crescimento de 230%. Caraca. Foi algo assim que mudou a vida de tantas pessoas e muda até hoje, que eu fico parando para pensar, cara, olha esse ponto de flexão, essa tomada de decisão, isso foi incrível. E ali mudou tudo. Uma simples universidade corporativa virou uma empresa de software house, onde que a gente desenvolveu centenas de software para várias empresas do Brasil, onde que a gente começou a alocar profissionais de outsourcing, porque quando a gente vendia o sistema e implantava ele dentro da empresa, ele precisava de suporte, cara. Olha isso, incrível, né? Precisa de suporte. E aí você vai treinar um time para colocar lá dentro. Aí eu montei uma escola dentro da minha companhia, onde que eu treinava os colaboradores para exercer a profissão dentro da empresa. E aí, com essa virada, eu emplaquei no Brasil o business de outsourcing para tecnologia e o business de software house para a gente codar produtos. Sim. E eu tive uma facilidade muito grande do meu know-how ser todo técnico, da gente ter a maletinha de ferramenta, né? Sim. Que era o mais difícil de aprender, né? Exato. Você depois colocar o terno e ir para o mundo executivo das vendas, é mais tranquilo, né? Entre aspas. A gente sabe que é um desafio vender, né? A gente está no front, a gente sabe que é difícil demais. E eu comecei essa jornada de pegar a maleta e andar junto com o terno e vender. E comecei a posicionar novos negócios, novos produtos, né? E eu entendi que a prestação de serviço era um business, ela resolve muito bem no curto prazo, mas ela não te aposenta. Porque a prestação de serviço, ela precisa de um CPF ali. Tem que ter alguém no front para entregar. Se a gente quiser ir assistir uma corrida de Fórmula 1 durante a semana, você não vai conseguir na prestação de serviço. Mas já com um produto, onde que você vende assinaturas, você já consegue. Sim. Você consegue ter ali uma assinatura de $99, vender ela 1.000 vezes, 2.000 vezes, onde você vai ter um custo muito pequeno, né? De acordo com como você arquiteta esse projeto na nuvem, para você fugir dos grandes números, o custo né? de servidor ali. Exatamente. Escalando de forma horizontal, bem feito ali, um projeto de DevOps incrível. E eu enxerguei isso. Falei, pô, o projeto, o produto da universidade corporativa é legal, mas ele conecta bastante com prestação de serviço. A gente não consegue vender ele como assinatura, né? E eu comecei a conversar com vários amigos, várias empresas, para entender um pouco do mercado que estava no hype, né? Isso 2023. Né? E eu conheci a programática, né? Tinha vários amigos meus que já estavam operando na programática. E eu lembro que eu fiz uma agenda, a minha sede aqui em Belo Horizonte, ela é aqui na Savassi, ela era na Savassi, né? Na Lagoa 772. Tinha um espaço aqui parecido com o de vocês, aberto, gigante, assim, sem paredes, né? Pra gente ter integração. Sim. Isso é incrível. É muito bom. E eu fiz uma agenda lá com esse grupo de empresários, e aí esses amigos, né, pessoais, eles desenharam no quadro o business de arbitragem, de programática. Isso em 2023. 23. Eles desenharam isso pra mim no quadro. Falou, Pedro, cara, tem esse business aqui que tem um pessoal que tá faturando milhões de dólares, uma margem gigante, e a gente consegue rodar isso com quase nenhuma pessoa, tudo automatizado 100%, com o know-how que a gente tinha. Pô, interessante, cara. Vamos fazer, então, faseado, em 2 etapas, né? A gente monta essa operação de arbitragem, de programática, e a gente desenvolve um sistema onde que isso tudo vai ficar automatizado de todas as dores que a gente resolver. Aí, nesse desenho de solução, de arquitetura de solução que a gente montou, a captura do lead, naquele momento, ele era, assim, o cérebro que conectava a operação inteira. Era como se, na época, a gente nem enxergasse o direto. Tá entendendo? Era desde o D0, era o quiz ao centro para capturar o lead, para você fazer sua base de lead, para você ter algo mais sustentável a longo prazo, né? E a gente desenhou toda essa solução. Ficamos 6 meses para validar ela. A gente rodou um projeto de discovery. Tem várias metodologias de desenvolvimento de software, né? Uma delas é essa descoberta que você faz com um time específico, onde que pessoas são entrevistadas, protótipos são feitos, benchmarks são desenvolvidos, antes da gente colocar de fato o dinheiro, né? Sim. O aporte. Falou, tem um caminho muito interessante aqui, muito interessante. E a gente abriu essas 2 pernas. O GenLead, hoje que é uma solução SaaS, onde que a gente, no início, vendeu muito para os Estados Unidos e para a Europa,
e a nossa empresa de programática, que é a Medtech Rocks. Em resumo, pessoal, é isso, tá? Foi aí que chegou. Aí chegamos na arbitragem junto com o nosso produto. Show de bola. E isso é muito interessante quando você coloca que, desde o momento que vocês trocaram essa ideia, você já pensou lá na parte da geração de lead, porque a gente sabe que muito cliente nosso faz essa parte do direto. E dentro disso a gente sabe que tem várias ocorrências e pormenores no caminho. A gente teve um webinar falando sobre Google Ads recentemente. A gente teve a Karina e a Isabela lá no Pubverso, no nosso evento, no palco também, explicando sobre Google Ads, sobre as alterações que tem e tudo. E uma das coisas que a gente sempre pontua é a contingência. Então, dentro disso, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre a GenLead, para a gente conseguir também passar essa importância, que é uma coisa que a gente sempre bate nessa tecla da importância de diversificar a receita, no sentido de diversificar a sua fonte de atenção. Então, eu queria que você explicasse um pouco sobre a GenLead para a gente fechar isso. Legal, excelente. Nesse desenho da solução, pessoal, quando a gente montou desde o D0 e a gente enxergou que o segredo do business em 2023 era o lead, ele agora é mais do que nunca é o lead. Quando você monta uma base segmentada, independente se o tráfego vai bem ou mal, você já tem a sua base ali. Você tem os seus subscribers, se for um web push, você tem os seus leads, se for um envio de e-mail, SMS, mensagem de WhatsApp, você tem N canais de retenção, né? Sim. Mas hoje você precisa ter essa captura de lead, né? Não tem espaço mais. Né? E o GenLead, ele veio para o mercado com essa proposta de negócio, esse modelo de negócio, onde a gente tem o quiz, a gente tem uma ferramenta onde que é um canvas, você arrasta e solta vários componentes. Pensa que você quer montar um quiz específico para o nicho de finanças para os Estados Unidos. E aí você vai ter lá toda a configuração do quiz para setar a linguagem, para você setar os componentes, qual tipo de imagem você vai querer colocar. Você vai querer que as opções sejam contenham imagens ou só texto. Você consegue fazer isso tudo com arraste e solte. É bem personalizável. Muito personalizável. E aí você consegue montar testes AB. Pô, eu quero subir nessa mesma URL aqui 2 quizzes. E eu quero colocar 60-40 de tráfego para cada um e saber ali qual que é o melhor quiz, qual que converte mais. Pô, isso te dá uma vantagem na programática gigantesca. O quiz, ele precisa ser estudado, os dados dele, né? E aí a gente nasceu a partir disso. Perfeito. Eu tenho uma dúvida, porque você disse que, aqui anteriormente, que a gente consegue, por exemplo, pegar porcentagem dos leads e enviar para, sei lá, para um provedor de e-mail e outra porcentagem para outro provedor. Com relação ao redirecionamento, então, por exemplo, assim que eu capturar aquele lead, eu vou enviar ele para minha landing page, por exemplo. Eu conseguiria fazer também um split de landing page? Então, tipo assim, eu quero um teste AB de página de destino. Então, 30% vai para a página 1, 30% para a página 2, 40% para a página 3. Que tanto que a gente consegue personalizar com a sua ferramenta e do tipo assim, que tanto também que o usuário consegue dar palpites, por exemplo. Porque é bom para você ter um produto que você usa com a outra perna da sua empresa, porque você vai atendendo as demandas que vai surgindo. Pô, e se eu fizer tal coisa? Pô, e se eu fizer tal coisa? E aí também um ponto legal também o usuário, ele consegue dar um palpite, pô, mas e se eu te pedir isso? Tipo, eu preciso ter que nível de relevância ali como um usuário seu para, de repente, eu sei que a ferramenta é a sua, mas vamos supor que eu sou seu usuário e quero dar um palpite. Cara, isso aqui, a minha dor hoje é essa. Você conseguiria, de certa forma, trazer essa solução para mim? Queria entender como funciona isso eu como um usuário, por exemplo. Excelente pergunta, Rafa. Interessado. Isso é muito legal, essa sua pergunta, porque o pós-venda, né, o sucesso do cliente, a ferramenta, ela é algo que eu mesmo faço. Eu não terceirizo esse atendimento ao cliente para ninguém da companhia. A gente tem suporte aqui com todos os nossos usuários via WhatsApp. Eu estou em todos os grupos. Legal. Eu converso com os nossos clientes de frente, porque eu preciso do feedback deles. O que eu tenho de mais valioso na companhia, eu acho que você vai concordar comigo, são os clientes. Com certeza. A gente precisa tratar eles muito próximo.
né, para a gente extrair o melhor da ferramenta, porque na relação de ganha-ganha, todo mundo só tem a ganhar. Exato. Né? O rio só corre para o mar. Uhum. Por que o rio só corre para o mar? Porque ele quer mais, ele quer crescer, ele quer desbravar. Né? E esse é um grande diferencial nosso. Eu estou na ponta, né, colhendo os feedbacks e a gente desenvolve as ferramentas, as funcionalidades novas que fazem sentido para o negócio. A gente lança funcionalidade nova toda semana. Porque a gente entende do negócio, a gente está na dor ali, no dia a dia, pô, agora a gente precisa disso. A gente precisa agora de fazer um redirecionamento de tráfego dentro dos CRMs, né, de tráfego de lead. Tem que ir 70% para um, 30% para outro. A gente precisa fazer isso. Pô, então pera aí que a gente vai passar para o time de TI e a gente faz isso. Em relação ao controle dos finais, né, a gente tem uma funcionalidade dentro da ferramenta que chama múltiplos finais. Imagina que a gente tem um canvas onde que você vai arrastar as opções. Você tem o seu quiz e uma pergunta de selecionar a opção com A, B, C e D. Se ele clicar no B, ele vai para o A. Se ele clicar no C, ele vai para o C. Legal. Se ele clicar no D, ele vai para o B. Se ele clicar no E, se tiver a opção E, ele vai lá para o final. E aí, no final, eu consigo colocar várias URLs para mandar para P1 diferente, Legal, né? legal. E eu consigo fazer esse controle de acordo com o percentual de tráfego. Eu quero que essa P1 vá 10%, essa outra P1 desse outro produto, esse outro funil vai 30%, essa outra vai 40%, o restante vai para de fallback. Bacana. Isso é possível. Justo. Perfeito. Então, eu fiquei com uma dúvida aqui. Na verdade, eu queria mais a sua percepção, porque desde que a gente começou a trabalhar com programática, desde que o mercado começou a atuar com programática, eu acho que uma das coisas que a gente mais precisa ter atenção, especialmente quando a gente vai formular um quiz ou formular um conteúdo, alguma coisa do tipo, é entender o comportamento do usuário. Porque é o comportamento do usuário que vai ditar o que a gente vai fazer ou o que a gente vai ganhar lá no final das contas. E aí, tendo essas duas visibilidades, tanto através da MadRocks quanto através da GenLead, o que você percebe que mudou no comportamento do usuário de lá para cá e o que você percebe de tendência no comportamento do usuário em termos de consumo, por exemplo? Não, excelente pergunta. Para responder essa pergunta, Amanda, a gente vai precisar nichar por país, né? Porque, cara, o comportamento do Brasil é um, o comportamento dos Estados Unidos é outro, Exato. do Japão é outro, da Alemanha é outro, da Itália é outro, assim, a gente tem N comportamentos. Vamos pegar uma operação que eu acho que todo mundo aqui concorda que dá certo, Estados Unidos. Estados Unidos. Né, Estados Unidos. Pô, os Estados Unidos ele tem um comportamento ali com SMS que basicamente eu nunca vi em nenhum lugar do mundo. Eu não consigo enxergar uma retenção que funciona com SMS nos Estados Unidos em nenhum outro lugar. Eu desconheço. Brasil, a gente sabe que não funciona e-mail. Né? E não funciona e-mail aqui já há um bom tempo, né? Acho que a última grande dor era o e-mail não funcionar no Brasil, né? Antes dessa dor de agora do Google Ads, né? Era aquela de e-mail, né? No Japão, o que não funciona lá? A gente sabe que o que não funciona lá é SMS. Lá não funciona. Mas e-mail e push funciona. Em resumo, a gente precisa levar em consideração o país, né, que a gente quer operar e ali fazer um estudo de mercado. Perfeito. Espero que tenha tomado nota. Porque realmente é muita... Quando a gente atende... a gente atende muitos publishers aqui dentro da EdSeleto, e de vários níveis. E, às vezes, alguém que está começando tem muito essa dúvida, ou, às vezes, não. Entende essa possibilidade de rodar fora, por exemplo, operar fora. E aí, a segunda etapa é entender o comportamento do usuário, e etc. Então, ainda dentro desse assunto, eu queria a sua opinião sobre... Beleza, a gente falou sobre comportamento, a gente vai precisar aqui granularizar de onde é esse usuário, como ele funciona. E aí, da sua percepção de mercado, qual é o melhor polo hoje para essa aquisição de leads, por exemplo? Eu gosto muito de Estados Unidos. Né? Estados Unidos, assim, quase tudo que você vai rodar lá dá certo, né? É um lead um pouco mais caro, vai precisar sangrar um pouco, a gente chama, né? Sim. Ali na compra de tráfego. Mas quando a gente já consegue ali uma compra menos 20, a retenção ela já faz o restante. Sim. E ela te traz aquela segurança para o médio e longo prazo. Né? Porque a gente sabe dos desafios que tem no Google Ads. A gente está passando por uma grande mudança de política agora, né? Agora. Na verdade, a gente já passou, a gente está agora sofrendo dessa mudança. As consequências. E no final do ano vai ter mais uma, ainda maior de todas,
Eu não me lembro de uma tão grande igual vai ter no final do ano, que é a campanha de display acabar. Exato. Sim. Né? Agora vai ter só geração de Geração de demanda. demanda. E ali, pessoal, para quem sabe comprar no display, pô, isso é complicado, né? É complicado porque ainda tem uma zona cinzenta ali que a gente não sabe se vai poder setar o target CPA, custo por aquisição, a gente não sabe, ninguém consegue responder isso ainda, né? E a gente depende disso. Aí, como que nós vamos montar essa base nesses últimos 6 meses de lead? Tem como? Tem. É difícil? É. Mas o tempo está passando. A gente precisa montar essa base de leads e focar na retenção, né? O quanto antes, né? Porque retenção também não é uma matemática que você vai começar hoje e amanhã você vai conseguir ter um ROI significativo ali. A gente entende que retenção, ela demora um pouco mais para a gente conseguir ter esse fruto. E aí, falando ainda dessa parte de estabilidade, porque eu sei que também tem publishers que conhecem a gente, assistem a gente, insistem em... Tudo bem, eu sei que retenção é importante, mas não é o que eu quero focar agora. Então, dentro da GenLead, por exemplo... Qual que é um timing que você considera que funciona para essa estratégia de retenção começar a gerar um lucro, por exemplo? Para uma pessoa que está só ali comprando no Facebook e Google Ads. Legal. A gente tem um grande diferencial dentro do GenLead, que é o nosso quiz, ele consegue capturar subscribers no Meta Ads, que isso é uma dor muito grande, né? O aplicativo do Meta, ele se comporta de uma maneira diferente. A gente conseguiu romper essa barreira. Quando a gente gera a nossa URL e coloca ela no Meta Ads, a gente consegue ter os subscribers subindo no quiz. E ao mesmo tempo que a gente tem os subscribers subindo no quiz, a gente tem um integration kit que você coloca no seu blog, na sua P1, na sua P2, na sua home, que ele sobe outro opt-in. O que é o opt-in? É aquele componente onde que o usuário ele vai clicar para assinar no seu push, né? Perfeito. O push, pessoal, é o mais simples para começar. É o mais simples. É onde você consegue ativar no quiz, já começa a capturar. Você já começar a capturar é 60% já do caminho percorrido. Sua base está sendo formada. Você ainda não vai precisar estudar o comportamento daquele lugar para mandar os seus broadcasts, né? Que a gente chama. Sim. Você não vai precisar montar o seu welcome drip já de largada, né? Que é os primeiros pushs que aquele usuário recebe. Não vai precisar fazer isso. Você já está capturando. E aí você começa a fazer esse estudo. Pô, se eu colocar um push aqui para mandar no welcome drip, qual que vai ser a diferença na minha receita? Pô, aumentou relativo. Se eu colocar 2, pô, dobrou. 3, já não foi tão legal. Então vamos fazer broadcast? Vamos. Vamos mandar um broadcast para minha base inteira meio-dia? Vamos. Vamos ligar a segmentação automática? Porque o segredo da retenção, e não sei se vocês concordam, mas na minha visão, pelo que eu aprendi nos últimos anos, é a segmentação. É o segredo da retenção. Você não pode colocar todo mundo dentro da mesma caneca. Se você colocar tudo dentro da mesma caneca, principalmente se for e-mail, esquece, pessoal. Acabou. Não vai dar certo. Você vai entrar lá no Postmaster, você vai estar com a reputação do IP vermelho sangrando, negativa, né? Aquela vermelho sangrando, né? Aquela que não pode trocar de IP, já deu ruim. Sim. E a gente tem essa funcionalidade no GenLead, que é a segmentação automática, né? A gente desenvolveu um algoritmo onde que ele entende o comportamento do usuário e vai criando as xícaras dele. Pô, esse aqui é o seu usuário mais valioso. Esse aqui é o seu segundo usuário mais valioso. Esse é o seu terceiro. Esse aqui, não vou mandar para ele. Ele vai só diminuir o seu CTR. Deixa ele guardado aqui. E a minha dica inicial é essa. Começa pelo push. Perfeito. Então, anotem, vocês publishers que eu sei quem são aí, ó. Começa a estudar e amaciar o coração com essa ideia da retenção. Eu sei que eu também tenho um pouco de dificuldade, tá? Mas uma hora a gente precisa quebrar essa barreira, porque, de fato, quanto antes a gente começar a preparar e se especializar nessa diversificação e até em outros temas, melhor. E uma... Você quer perguntar? Eu senti que eu monopolizei. Não, tranquilo. Não? Eu acho que é legal a gente tá conversando de um produto assim tão rico, porque, igual, por exemplo, eu vim da mídia programática ali desde 2019. Então, eu comecei a pegar ali a pandemia e a empresa em que eu trabalhava também, tipo assim, colheu bons frutos ali. Tipo assim, a gente tem todo o lado ruim da pandemia, mas profissionalmente a gente percebe vários publishers tendo assim, uma escala absurda de 2020 para frente. E essa galera de 2020 ali até 2024, muito ali era, pelo menos os publishers que eu tinha contato, mais de 70% dos publishers trabalhavam com retenção.
não eram muitos os que sabiam arbitrar direto ou somente compra e push sem e-mail ou SMS, etc. Então, tipo assim, a gente percebe mais pessoas hoje vindo pro direto, mas ainda tem muita gente que lida com retenção. E por que que é legal? Conversarmos de um produto que dá suporte à retenção, porque é complexo hoje. Muitas pessoas muitos clientes, por exemplo, que a gente conversa do tipo assim, cara, eu não vou para retenção porque é complexo, porque é difícil, porque não vira. Não tem time. Exato. Então, tipo assim, entendendo um pouco ali do seu know-how e do quanto a sua ferramenta pode dar suporte para quem está começando com retenção ali. Então, tipo assim, retenção morreu. Eu discordo, entendeu? Eu não acho que retenção morreu. Vou falar que SEO morreu. Não, inclusive, por exemplo, a gente tem contato com pessoas que fazem retenção, inclusive no Brasil, vamos supor, comecei em 2026. Tem gente que tá conseguindo ter ROI, tá conseguindo ter números bons. Então, assim, embora seja complexo, seja difícil, porque você tá estudando o comportamento do usuário o tempo todo. Então, tipo assim, o usuário, a gente compra ele vindo do Google, ele tem um comportamento. O usuário que vem do Meta, ele tem outro comportamento. Tem publishers que compram em Quai e TikTok, por exemplo. Esse publisher também tem outro comportamento. Então, assim, igual você falou, se a gente coloca todos eles em uma única comunicação, a gente tem números distintos ali, a nossa métrica ela fica suja, a gente não consegue entender se a nossa comunicação está dando certo ou não. Então, por exemplo, você disse aí que gosta muito de retenção nos Estados Unidos. A gente tem publishers que fazem retenção nos Estados Unidos com a comunicação em espanhol. E assim, e tem ROI, tem números muito bons de abertura, de clique, etc. Mas essa segmentação eu acho que ela é muito boa, porque, tipo assim, e se eu tratar os usuários que vêm do Facebook aqui? E se eu tratar os do TikTok aqui, os do Google aqui, e ir testando a comunicação? Só que, tipo assim, para você testar e validar uma coisa, são dados, e dados é caro. É caro você tratar dados, é caro você ter um BI para colocar num dash, ou se você não tem essa visualização dos dados assim com tanta clareza e facilidade, você vai ter que fazer na mão. E aí, na mão você vai gastar seu tempo, que é mais caro ainda. Então, E tipo às vezes assim. saber quais dados olhar também, que é uma coisa que eu percebo. Tem gente que às vezes não sabe quais olhar. Quer olhar tudo. Sim, sim. Então, não digo, tipo assim, para validar se uma operação está virando, o que a gente precisa olhar ali? Pô, se a gente já conseguiu segmentar, que é o que a ferramenta possibilita de fazer, cara, por que meu Open aqui foi baixo? Eu tinha um Open geralmente aqui de 35% e agora eu tenho um Open de 5%. Pô, será que é minha reputação? Pô, será que é a minha comunicação? Será que é o produto que eu estou oferecendo? Então, assim, é complexo, mas para quem quer fazer isso, está disposto e termos ferramentas como a sua, por exemplo, eu acho que isso, de certa forma, contribui para a movimentação do mercado, né? Tipo assim, eu percebo isso como, de fato, um avanço no mercado da mídia programática. Ô, Rafa, eu concordo com tudo que você falou, tá? Como que eu enxergo a área de retenção, né? E eu acho que isso, pelo menos a minha concepção, eu aplico para vários business hoje no mercado. Barreira de entrada. Como é que tá a barreira de entrada? Ela é Exato. baixa ou alta? Se ela for baixa, cara, eu não quero nem olhar. Porque eu sei que é mais fácil de entrar. A competição ali, o Mar Vermelho, ele é muito mais fácil de entrar. Vamos chamar aqui no nosso business, o tráfego direto é uma barreira baixa. Sim. Né? Você tem duas grandes preocupações. Compra e venda. Você tem que comprar barato e vender caro. Vocês concordam? Sim. Beleza, vamos trazer uma complexidade um pouco maior. Retenção. A retenção entrou. Ela é mais difícil? Concordo, ela é mais difícil. Mas ela é mais difícil não é para mim, para você, para Amanda, é para todo mundo. Ou seja, a barreira de entrada sobe. Se a barreira de entrada subiu, é mais difícil de você romper. Quando você rompe, ela te traz uma estabilidade muito maior. Muito maior. Procurem business, negócios com barreira de entrada grande. Alta, gigantesca, muralha. Vamos romper ela. Vamos lá. A minha pergunta, Pedro, é sobre equipe. A Jane Lead, por exemplo, hoje ela opera com a maior parte através de você tem time
Você teve que treinar nesse time? Como foi esse processo para você? A gente teve fases na companhia, né? Eu tenho acompanhado o estudo e a evolução da inteligência artificial. Eu passei uma temporada muito forte lá na Alemanha, fui em vários eventos de tecnologia na Alemanha, em São Francisco também, e eu vi essa evolução de perto, né? O que eu considero uma IA aplicável hoje, novembro para cá? O que era de novembro para trás não estava interessante, os resultados, tá? E não pessoas que me falaram, foi meus testes, benchmark, né? É como que você vai trocar um ser humano, uma pessoa, por um agente de IA, por um robô, um serviço automatizado. Novembro para cá dá. Aí, beleza. A gente começou com pessoas, né? A gente começou ali com um modelo de gestão, a gente começou com a área de adopt separada, a área de compra separada, a área de conteúdo separada, né? Pessoas gerenciando isso tudo. Quando a gente foi avançando na inteligência artificial, como a minha formação é toda em tecnologia, eu tenho uma facilidade em desenvolver serviços, né? E eu fui desenvolvendo um serviço para substituir departamentos. Pô, corta esse departamento aqui agora e coloca esse serviço. Legal, agora corta esse outro departamento aqui e coloca esse serviço. Hoje a gente tem, assim, eu posso afirmar para vocês que 95% da operação ela já está automatizada. A gente roda hoje tudo que nós temos com 2, 3 pessoas. E não tem nenhum planejamento para a gente crescer isso. Legal. Ou seja, margem muito grande, né? O business da programática, eu lembro até hoje o que foi que me chamou muita atenção. Foi um faturamento num blog que a gente teve de finanças. Foi $29 mil que a gente faturou nesse blog com 80% de margem. Não é nem um $29 mil, tá? Que chama a atenção. É 80%. 80% de margem. Pessoal, eu sou empresário há muito tempo e eu nunca vi nada com 80% de margem. Brilha o olho. É um negócio da NASA. Você fundou a Google, você tá entendendo? É algo que você precisa dar atenção, né? E quando você enxerga isso, você quer cortar o máximo de custo. Né? E como que você corta esse custo? Inteligência artificial. Perfeito. E aí, perfeito. Antes disso, você sempre se considerou uma pessoa muito organizada empresarialmente? Assim, eu sou muito disciplinado. As coisas para mim, elas têm horários para acontecer. Né? Eu preciso correr todo dia, eu tenho que fazer o meu treino todo dia, eu tenho que estudar todo dia, ler todo dia. Eu prego por essa organização. A minha vida é assim, o que automaticamente passa para a empresa, né? Assim, eu nunca consegui separar pessoal de business. Se alguém conseguiu, por favor, pessoal, me ensine. Tem várias pessoas aí que falam, várias metodologias, vários coaches que falam que tem que separar. Cara, nossa, eu também. Se um vai ruim, impacta no outro, e vice-versa, né? Aí eu entendi. É uma só, né? Exatamente, eu entendi que é um organismo só. Aí tudo que eu faço na minha vida pessoal e na corporativa, ela impacta. Ou seja, eu tento me policiar ao máximo para ser organizado na minha vida pessoal. Eu perguntei isso porque a gente teve uma palestra lá no PubVest também para falar sobre automação. E eu vejo que às vezes muita gente vislumbra com a possibilidade. Então, assim, né, 80% de margem, por exemplo, se eu automatizar isso, automatizar aquilo, blá, 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 eu vou, sei lá, ter 85, 90. Sim. Tô supondo aqui. Só que existe o pré. Porque eu reparei que você é uma pessoa organizada e muito provavelmente você tem a empresa organizada, tinha processos organizados e a partir disso você conseguiu automatizar essas coisas. Porque eu percebo que algumas pessoas veem essa automatização como um sonho, não organiza antes, não tem processo, não tem documentação, quer automatizar e quando automatiza dá tudo errado. Então eu percebo muito isso também. Fato. Não tem automação sem processo. Inexistente. Tá? Não existe, pessoal. Quando a gente vai começar, vamos lá, vamos voltar lá para 2013, 14, software house, trabalhando em empresa de software. A gente não começa a montar uma solução de algo que não tem documentação. Vai dar errado. Vai dar errado. O segredo nunca foi a tecnologia. A tecnologia, pessoal, ela é um meio. Ela não é fim. Quem acha que a tecnologia é fim, na minha concepção, ainda não encontrou ali o equilíbrio. E o fim é o business, é o negócio. Você tem que fazer algo que vai mudar o ponteiro do negócio. Qual KPI você quer mexer? É o de margem? Beleza. Me mostra aqui o seu processo financeiro,
Como que você está comprando e vendendo aqui? Me mostra o desenho. E é literalmente um desenho, né? Imagina que é um ML, o Rafa, CEO da empresa, sabe mais que todo mundo aqui esses processos, né? A função dele, monta processo. É. É sobre pessoas e processos no final do dia, né? Sim. E a partir desse processo, a gente vai automatizando ele. Perfeito. Cara, eu fiquei com uma dúvida aqui, porque assim, a sua fala foi muito boa no que diz respeito à tecnologia ser um meio. E você assim, uma pessoa de tecnologia. E como manter o foco num cenário que ele, tipo assim, ele não tem limites. Então, por exemplo, cara, hoje eu sou publisher, sou também, eu tenho também esse produto e eu consigo resolver essas dores. Cara, e se eu desenvolvesse um produto para isso? E se eu desenvolvesse um produto para aquilo? Eu acho que a cabeça de um desenvolvedor, em algum momento, ela fica assim, cara, e se eu focasse nisso aqui? E se eu fizesse uma startup para isso? E se eu atendesse tal dor? Então, tipo assim, como você consegue manter o foco diante de várias possibilidades que a mídia programática te possibilita? Porque, assim, se você sentar com tanto os nossos publishers, clientes ou até mesmo outros parceiros do Google, você consegue ver muitos produtos, muitas coisas legais, muitas ideias boas. E assim, cara, eu construí uma empresa, deixa eu validar ela, está validada, está automatizada e etc. Vou para a próxima, ou do tipo assim, vou desenvolver um produto e meu objetivo com ele é vender. Então eu queria entender, tipo assim, como você consegue se manter focado, dado a inúmeras possibilidades, entende? Legal, excelente pergunta. O segredo para isso é o planejamento estratégico. Tá, pessoal? Empresas que não fazem planejamento estratégico, elas não têm foco. Uhum. E nós precisamos ter foco. Né? Exato. E como que as empresas gigantescas fazem, que faturam bilhões de dólares, de reais por ano? Eles sentam numa mesa, igual a gente está aqui agora, coloca os objetivos da empresa e discutem em cima. Quando a gente consegue alinhar, convergir para o mesmo lugar, isso daí vai virando os objetivos. E ali a gente vai criando esse planejamento. E o planejamento estratégico ele precisa ser revisitado, às vezes, até semanalmente. Né? Uma vez por mês, é fato, numa agenda de conselho, você vai apresentar o planejamento estratégico e o quão mais perto a gente está dele. Uhum. Né? E quão mais longe a gente está. Às vezes a gente Tá recua. Né? A gente fez um planejamento ali em outubro do ano passado e agora está correndo aqui, julho. Pô, a gente viajou demais, cara. A gente falou que ia para o caminho X, a gente foi para o A. Cara, nossa, aí vamos replanejar. Né? Não tem problema a gente revisitar a estratégia. Eu estou falando que ela está escrita em pedra, né? Sim. Mas a gente precisa respeitá-la e se for revisitá-la, tem que fazer em conjunto. Perfeito. Justo, muito bom. Eu tava com uma pergunta, esqueci. Voltou. Você falou que você lê. Eu lembro que uma vez, se o nome dele, acho que é Eduardo, ele falou que assistia nossos podcasts e ele sugeriu que a gente perguntasse um pouco mais pessoalmente sobre os nossos entrevistados aqui. E quando você falou que leu, eu fiquei muito curiosa. Eu queria saber os livros que você costuma ler e 3 livros que você indica que são, assim, imprescindíveis para quem empreende e para quem tá na programática, por exemplo. Ué, dá 3 livros pessoais também. Já que nós somos um só, né? Pode começar com o pessoal? Pode. A gente já fez várias agendas, né? Você viu que lá atrás eu tenho centenas de livros, né? Vi. Dentro do meu escritório. Assim, eu sou fascinado com a literatura do Tolkien. Eu já li tudo várias vezes, eu tenho coleção completa dele, eu super recomendo. É algo que tem que ter um momento de descompreensão, né? E o Tolkien, para mim, é esse momento, né? De business, de negócio, eu li um livro anteontem, eu li ele em um dia só. A Arte da Guerra. Vocês já ouviram falar desse livro? Vocês já leram ele? Não, nunca Nunca li. vi. Para você, Rafa, que está nessa posição, nessa cadeira de CEO de liderança, ele vai mudar sua vida. Porque ele te traz exemplos na guerra, com o exército, de como que você vence essa guerra e você monta a melhor estratégia em prol do negócio. Uhum. E os exemplos são muito legais porque eles são exemplos bélicos mesmo. Você está com o seu exército aqui, o terreno é X, o tempo é Y, seu exército está cansado e o inimigo está te flanqueando. O que você faz? Ele te fala exatamente o que você tem que fazer com os exemplos de guerra. Sim. É muito bom. E é um livro pequeno, ele tem menos de 200 páginas. Dá para você ler tranquilo em 2 dias. Super recomendo todo mundo ler esse livro. O bacana disso é que, tipo assim,
Eu agradeço muito, mas sempre tem uma pessoa que tem um livro para mim. Então, por exemplo, desde que eu assumi a cadeira, eu já devo ter lido, assim, sobre empreendedorismo e etc. Dali em diante, né? Que eu já tinha lido alguns anteriormente, já devo ter lido uns 6 livros, deve ter mais uns 5 que tá, tipo assim, em mãos já pra, cara, eu tenho que acabar logo porque eu preciso me contextualizar mais rápido. Isso é legal. Eu indiquei um também esse. Sim. Eu adoro esse livro, O Lado Difícil das Situações Difíceis, do Ben Horowitz. Esse eu não conheço. Eu acho. É um livro que ele fala sobre esse Ben, ele fundou algumas empresas no Vale do Silício. E aí esse livro discorre dos desafios que ele passava. E que foram muitos. Então, assim, a empresa estava indo muito bem, vamos investir aqui, mas aí de repente cai o investimento, tem que demitir muita gente, o que eu vou fazer, blá, blá. Então ele vai contando as vivências que ele teve. E aí eu ganhei ele quando eu assumi uma posição de gestão também. E aí eu, lendo ele, era como se ele fosse meu melhor amigo. E toda vez que eu lia, eu via a dificuldade que ele estava passando. Eu falei assim, nossa, eu tô tão melhor do que ele. E aí ficava mais leve. Mas esse livro eu achei ele muito bom. E quais são os outros? Deixa eu pensar aqui. Algum legal para falar, né, que vai mudar ponteiro. Como fazer amigos e influenciar as pessoas. Esse livro, ele também fala sobre gestão. Né? Eu li ele, eu estava lá na Alemanha até. E ele te fala como que você interpreta um cenário, né, para tomar a melhor decisão. Como fazer amigo e influenciar pessoas. Esse livro ele muda ponteiro. Legal. Tem ele lá em casa, eu nunca li. Assim, um dos que, assim, tem mais feito sentido pra mim, para o que eu tô vivendo hoje, é o essencialismo. É mesmo? Porque, tipo assim, mano, pô, a gente tá no século XXI, beleza, observando a geração que tá vindo agora, todo mundo quer fazer tudo, sabe? Tipo assim, a gente tá sempre fugindo do FOMO, né? Tipo, Fear of Missing Out lá, então a gente tá sempre querendo estar por dentro do que tá acontecendo, e às vezes a pessoa não consegue simplesmente concluir uma universidade. Então eu pensei, pô, mano, pro tempo que eu tô vivendo, o que eu tenho que focar? O que é o mais importante nesse momento? Então, assim, pro meu momento de vida, esse livro é assim, onde eu mais tenho aplicado o conhecimento, entendeu? Acho que vai ser legal eu ler esse livro. É legal. Interessante. Vou colocar ele na... É porque a gente recebe informação o tempo todo, né, mano? E assim, você não vai conseguir dar conta de tudo que você tá absorvendo. Nossa, isso aqui é legal, deveria estar fazendo isso. Nossa, deveria ser... Nossa, que é maneiro demais. Nossa, eu tenho que estudar alemão. Nossa... E aí, tipo, beleza, e aí? Você tem só 24 horas, você vai fazer o quê? E nem todo mundo é produtivo o tempo todo, mano. Às vezes você precisa sentar e brincar com seu filho, tá ligado? Sim. Tipo assim, isso também é a vida. Com certeza. Eu tenho muito isso de pressa. E aí eu preciso me policiar o tempo inteiro. Por isso que vai ser interessante eu ler esse livro. Eu larguei a faculdade, por exemplo, que eu falei, misericórdia. Vou ficar 4 anos aqui? Não, eu preciso de ação na minha vida. Sim. E aí eu larguei a faculdade. E eu também sou muito interessada em tudo que aparece. Então isso aqui apareceu, eu falo, sensacional. Quero aprender sobre. Mas interessante. Às vezes eu preciso focar ali. Uma pergunta que eu adoro fazer. Você faz terapia? Não. Nossa, você adora mesmo. Eu adoro, eu sempre faço essa pergunta. Mas era só a título de conhecimento, porque Tô quando guardando. respondem que faz. Tô guardando para quando eu tiver mais de 40, eu sei que eu vou precisar. Perfeito. Que no Perfeito. final de tudo a gente sabe que vai precisar, né? A Pra gente sempre corrigir ali e precisa. aproveitar um pouco. Eu sempre faço essa pergunta que eu acho muito interessante. Uma das coisas que eu mais gosto de ler sobre isso também. Mais alguma dúvida? Não, tranquilo. Perfeito. Pedro, então a gente tá chegando aqui em quase 1 hora de podcast. Sei que você tem um anúncio aí pra dar, então gostaria que você contasse aí pro pessoal o que você falou pra gente antes, o que você vai disponibilizar para eles. Legal, muito bom. Mais uma vez agradecer aqui a oportunidade, pessoal, para a gente bater esse papo descontraído, né, junto com a Ad Seleto. Sou super fã do programa, do podcast, já assisti vários episódios, tá? Fico feliz. É muito legal, parabéns pela condução, Amanda, super Obrigada. profissional. E a gente trouxe 2 cupons de desconto para o Gen Lido. Para quem não é membro do Pubverso, a gente vai dar 30% de desconto em 3 meses no plano mensal. Ó. Para quem é membro do Pubverso, a gente vai dar 50% de desconto por 3 meses Coisa boa. para utilizar o Gen Lido. Além disso tudo, vocês vão poder testar a ferramenta por 7 dias grátis.
E pra quem trabalha, né? Eu vou querer a minha parcela, depois a gente vai conversar. Porque eu falei que eu sou realmente aquela pessoa que olha pra retenção e fala assim, meu Deus do céu. Mas é uma barreira que a gente vai precisar quebrar. Eu falo isso com os clientes, como é que eu não vou executar, né? Então, acho que vai ser importante. Agora, uma última coisa que eu também gostaria de perguntar é, se você pudesse dar um conselho para pessoas que estão começando na mídia programática ou querem começar, qual conselho você daria? Menos é mais. Para quem está começando, pessoal, menos é sempre mais. Porque é complexo. Tá? A gente sabe que pelo menos nos projetos de retenção, é o que eu falei da barreira de entrada, né? Na minha concepção, a barreira de entrada ela é alta. Por ela ser alta, ela precisa de um treinamento antes, né? Não é só, não, vou virar, pum, foi. Não é. Eu acho que tudo que você faz na vida precisa de treinamento, né? Exato. E comece no menos é mais. Eu vou atacar esse pedaço aqui primeiro. Se comprometa a fazer e faça com excelência. E analise o resultado e vai pro próximo. Perfeito. Muito bom. Anotado, grupo? Cadê o link do Pubverso aí, ó? Lá Ah, vocês vão ser treinados. Exatamente. Pessoal, então, Amanda, amei os cupons. Como é que eu faço para retirar esse cupom? Você pode entrar em contato com a gente aqui do Pubverso, vocês vão falar comigo, com o Robledo ou com a Aline, ou vocês podem falar com o Rafael também. E aí a gente vai transferir o contato do Pedro aí para ele fazer o envio desse cupom para vocês, tá bom? Então é só chamar a gente que a gente vai disponibilizar. Sigam aí, se você não segue ainda, os nossos Instagrams, @Pubverso, @Evinbox, @EdSeleto, que são as 3 empresas do nosso ecossistema. E vou deixar você falar o Instagram também, para o pessoal seguir da GenLead. Legal, nosso Instagram é genlead.ai, AI em inglês. Nosso website também é genlead.ai. Lá vocês vão ter todas as informações da ferramenta e os contatos via e-mail, se precisar. Muito Perfeito. bom. Obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo podcast. Pedro, Valeu, pessoal. foi um prazer enorme. Muito obrigada, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado, Pedro.